Olá pessoal, aqui é o Igor novamente. Estamos de volta para a nossa segunda aula do módulo de respiração e fermentação. E aqui nós vamos falar sobre o que? Nessa aula vamos falar sobre as etapas da respiração celular. E quantas são essas etapas, Igor? São 4, pessoal. Vamos dar uma olhada. A gente vai começar pela glicólise. Na sequência, nós vamos ter uma outra etapa, vou colocar aqui de outra cor, que vai ser a oxidação do piruvato. Que nome, hein? Mas fiquem tranquilos, pessoal, a gente vai conseguir gravar isso tudinho. Depois, a gente vai ter uma outra etapa, vamos colocar aqui numa outra cor também, que vai ser o famoso ciclo de Krebs. E por fim, nós vamos ter a nossa última etapa, que é conhecida como cadeia respiratória. Pronto. Então, agora que nós sabemos das 4 etapas quais são, o que é que a gente pode saber sobre cada uma delas? Vamos lá, pessoal. A nossa primeira etapa é a glicólise, que inclusive está faltando um acentozinho aqui. E o que é que acontece nela? Olha o que acontece quando a gente quebra essa palavra. A gente tem lise, que é quebra, e glico, que vem da glicose. Então o que é que vai acontecer nela? A gente quebra a glicose. Então basicamente é como se a gente tivesse aqui a glicose, e a gente vai ter que jogar um pouquinho de energia para ela, que é o quê? É aquele foguinho que a gente tem que colocar no pavio da bomba, é a energia de ativação. E daqui vão ser formadas 2 moléculas menores e vai ser liberada mais energia, é uma quantidade maior. Perceba que a gente gasta energia tanto na entrada, mas a gente recebe energia na saída. Então por que é que vale a pena fazer a glicólise da perspectiva energética? Porque a gente vai estar liberando mais do que a gente gasta. Então o saldo é positivo. E gente, em relação a esse pedacinho daqui, especificamente sobre a liberação de energia, tem uma coisa que eu queria falar com vocês. Imagina o seguinte, a gente vai ter essa liberação, e essa liberação vai ter que ficar aqui num copinho para a gente poder beber. Só que essa liberação ela só pode ser feita, digamos, através de um balde gigante. Isso aqui vai ter que ser virado no copinho. O que é que vai acontecer? Você provavelmente vai perder muita água. Então o que é que você pode fazer? Você coloca um recipiente aqui embaixo. Na hora que essa água daqui cair, ela vai encher isso, mas uma outra parte vai cair aqui fora. Então o que é que acontece? Você não desperdiça. Nos finalmente, você vai ter um copinho com água pronta para beber, mas você vai ter também aqui o outro balde. Percebam que uma vez que esse copinho seque, você pode encher ele de novo no balde. Mas a do copinho está pronta para usar, a do balde não. Então o que é isso, gente? É o que a gente tinha falado na aula passada. Isso daqui é um estoque rápido, é o que a gente vai chamar de ATP. E aqui, gente, é o estoque lento, que vai ser o que? A gente vai chamar, nesse caso, de NADH. A gente vai ver que tem 2 moléculazinhas que vão atuar como sendo esses baldes, uma espécie de bateria, até a gente poder carregar o ATP. Quando ele estiver com H, ele está carregado. Se ele estiver sem o H, ele está descarregado. Então o que é que vai ser produzido tanto, gente? Aqui vai ser produzido ATP e vai ser produzido também o tal do NADH. E a gente gastou energia para fazer um processo. Essa energia tinha que estar disponível para usar na hora, não é isso? Então, o que é que a gente vai ter aqui? O ATP. Então a gente gastou uns ATPs, produziu ATP e produziu NADH. Tudo bem? E quanto que a gente fez cada um? A gente gastou 2 ATPs, liberou 4 ATPs e 2 NADH. Ou seja, já foi positivo. E tudo bem, isso aqui era a glicose. E quem que era esse cidadão? Ele era o piruvato. Tudo bem? Então, na glicólise, a gente começa com a glicose, gasta 2 ATPs, vai produzir o quê? 2 piruvatos, 4 ATPs e 2 NADH. Tranquilo, gente? Tudo bem.
E o que mais que a gente tem depois disso, Igor? A gente vai ter a oxidação do piruvato. De quem? Do piruvato, que é essa molécula que acabou de ser formada. Então, a partir daqui, gente, a gente não tinha 2 piruvatos? Então, tudo que acontecer daqui para frente vai acontecer 2 vezes. Então, só vou explicar o processo uma, que ele vai ser igual para os dois, tudo bem? Então, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter aqui o piruvato, ele vai se juntar, ele vai ser quebrado, na verdade, e vai formar um acetil e liberar um CO2. Então, para isso, a gente teve que ter o quê? Presença de oxigênio aqui no meio. E esse acetil, ele vai se juntar com uma coenzima A, para formar o acetil-CoA. Gente, daqui para cá, a gente teve uma quebra, não foi? Se a gente teve uma quebra, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter energia. Esse pedacinho daqui vai estar liberando energia. Ele vai estar liberando que tipo de energia? Ele vai estar liberando NADH. Ou seja, ele está liberando o copinho, está liberando o balde? Está liberando o balde, que é energia que não é útil agora, mas que pode vir a ser útil no futuro. Tudo bem? E percebam que para isso acontecer tem que ter quem? Oxigênio. E a partir daqui, a gente vai entrar no famoso ciclo de Krebs. A partir deste pedaço daqui, nós vamos estar falando de dentro de uma organela, que é a mitocôndria. Então, na verdade, faz mais sentido a gente dizer que vai estar aqui embaixo, né? Então, se a gente estava fora antes, a gente estava onde? Estava no citoplasma. Beleza. E o que é que vai acontecer no ciclo de Krebs? Esse acetil-CoA aqui, ele vai entrar juntamente com uma molécula chamada oxalato. Então, os dois juntos vão formar o ácido cítrico, mas não precisa se preocupar com isso. Basicamente, eles vão formar um composto que vai sair sendo quebrado várias e várias vezes. E depois, a partir de algumas reações sucessivas, o que vai estar acontecendo é que a gente vai refazer o oxalato, porque ele entra como uma enzima, gente. Ele não pode ser consumido no processo. Tudo bem? E daqui, o que é que a gente vai estar fornecendo? A gente vai produzir, já que está quebrando, energia. Então a gente vai ter ATP, a gente vai ter NADH, e aqui a gente vai ter ainda um outro tipo de balde, chamado FADH2. E quanto que vai ser produzido de cada um deles, pessoal? A gente vai estar produzindo um ATP, 3 NADs e um FADH. Tudo bem? Na sequência, a gente vai ter a nossa, o que? A última etapa, que seria quem, pessoal? Seria a cadeia respiratória. E o que é que vai estar acontecendo? A gente vai basicamente pegar aqueles baldes, ou seja, todos os NADs e FADs. Então, o NAD, ele está o quê? Carregado, então está com H. E o FAD está carregado também, está com H2. Eles vão passar pela cadeia. Então, aqui a gente vai ter a cadeia. E na hora que eles forem passando, lentamente vai começando a descarregar. É como se a gente tivesse colocado um gotejador no balde. Então, o que é que acontece? Agora a gente consegue encher os nossos copinhos. Então, essa energia que antes estava armazenada de modo não muito disponível, vai virar o quê? ATP. Então, daqui a gente vai conseguir produzir ATP e a gente vai quebrar o NAD. Então, ele vai ficar descarregado, vai ficar só NAD e o H vai ficar solto. Aqui a gente também vai produzir ATP, a gente vai produzir o FAD também solto, ou seja, descarregado, e a gente vai ter 2H. Tudo bem? O que é que vai estar acontecendo nisso tudo, pessoal? Esses baldes, eles são de tamanhos diferentes. Ou seja, tem um balde que cabia mais, tem um balde que cabia menos. No caso do NADH, ele vai estar produzindo 3 ATPs. No caso do FADH2, ele vai estar produzindo 2 ATPs para cada um. Tudo bem? Então, qual que é o saldo energético final que a gente vai ter disso tudo, pessoal? Vamos apagar aqui.
E vamos pensar, quais são as etapas que nós temos? São elas, as nossas etapas. Quais? A glicólise. Depois a gente vai ter o quê? A oxidação do piruvato. Depois da oxidação do piruvato, a gente tem quem? A gente vai ter o ciclo de Krebs. E depois do ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Beleza. E o que é que a gente vai ter em termos de produtos? A gente vai produzir ATP, ou a gente pode produzir NADH, ou a gente pode produzir FADH2. Tudo bem? Então, recapitulando, o que é que a gente fez? Lá na glicólise, a gente, a princípio, gastou 2 ATPs e depois a gente produziu 4, quando a gente liberou, na hora que quebrou. Então, nosso saldo aqui ao todo vai ser o quê? 2. E quantos NADs a gente tinha produzido? NADH, a gente tinha produzido 2. E FADs? 0. Lá no piruvato, o que é que aconteceu? A gente não produziu nenhum ATP. NAD, a gente conseguiu produzir sim. Agora, vocês estão lembrando que tudo daqui para frente tem que estar multiplicado por 2? Por que, Igor? Porque a gente vai ter 2 piruvatos. Então, ele produziu um NADH, que vezes 2 a gente vai ter mais 2 de saldo. E FAD? 0 também. Que o FADH, gente, só é produzido no ciclo de Krebs, que é onde a gente vai parar agora. Quantos ATPs a gente conseguiu fazer? A gente tinha conseguido produzir 1. Quantos NADH? 3. Quantos FAD? 1. Então, quando a gente dobrar isso tudo, a gente vai ter 2 ATPs a mais, a gente vai ter 6 NADH e a gente vai ter quantos? 2 FADH2. E o que é que a cadeia respiratória faz, gente? A gente descarrega as nossas baterias. É como se a gente pegasse a água do baldinho e colocasse em copos. Ou seja, a gente vai pegar o NADH e o FADH e vai quebrá-los para que eles virem o NAD soltinho e para que eles virem o FAD soltinho, liberando o quê? Energia para fazer o ATP. E como a gente tinha visto, cada NADH consegue fazer 3 ATPs. Cada FADH consegue fazer 2 ATPs. Então, quantos NADH a gente tinha ao todo? Bom, a gente tinha 2 daqui, com mais 2 daqui, vai 4, né? Com mais 6 aqui, nós temos ao todo 10. Então, aqui nós consumimos 10. E quantos FAD? Bom, ao todo a gente tinha 2, então a gente consumiu 2. Então, o que é que vai estar acontecendo? Desse pedacinho, desses 10, se cada um gera 3, 10 vão gerar 30. Cada um gera 2 em relação ao FADH, então 2 vão gerar 4. Então, em termos de saldo, aqui no final, o que é que a gente vai ter? Em termos de NADH, a gente zera. Em termos de FADH, a gente zera. Mas em termos de ATP, a gente tem 2, com mais 2 vai 4, com mais 34 ficamos com 38. Ou seja, a gente gera um bocado de energia a partir de uma única glicose. E a gente já sabia disso. Por quê? Porque a glicose é de estoque lento. Ela consegue guardar muita energia, mas ela não é rapidamente disponível, como é o caso do ATP. Por isso que a gente faz tanto ATP a partir de uma única glicose. Mas, Igor, e o que é que acontece se não tiver oxigênio? Porque a oxidação aqui precisava do oxigênio. Ótima pergunta. Se não tiver, a gente vai ter que fazer uma via chamada de fermentação. E o que é que a fermentação faz, gente? A fermentação é basicamente um modo que a gente tem para continuar quebrando apesar da falta do oxigênio. E dessa fermentação, ela pode ser essencialmente 3 tipos. Ela pode ser alcoólica, ela pode ser lática, esse acento está no errado, ela pode ser lática, ou ela pode ser o que, gente? Ela pode ser acética. E o que é cada uma dessas coisas? Bom, a alcoólica é sugestiva, ela vai fazer o que? Álcool. Então a gente vai ter álcool. Mas além disso, algumas dessas bebidas têm gás, né? Ela vai liberar também gás carbônico. E da lática? Ela vai fazer o ácido lático. E para que serve o ácido lático? Bom, ele serve para algumas coisas. Se você gosta de iogurte, você gosta de ácido lático. Porque basicamente os lactobacilos vão fermentar o leite e aquela coalhada que vai dar para ele ficar mais consistente é em função do ácido. Mas, numa aplicação não comercial, ele dá cãibra. Quando você faz muito esforço sem conseguir oxigenar direito, o que acontece é que você vai fermentar. E a fermentação é lática. Beleza. E na fermentação acética, a gente vai fazer o ácido acético ou acetato, vulgo vinagre. Então, se você gosta de vinagrete, você é muito feliz com a fermentação acética. Mas, Igor,
Todo mundo faz os 3 tipos? Não, graças a Deus não. Porque se quando você estivesse no meio da academia, você não tem ar suficiente, o oxigênio não está dando conta, você começasse a fazer fermentação alcoólica, ficar bêbado com pesos é uma combinação muito perigosa. E ainda bem que a gente não fermenta e fica com aquele cheiro de vinagre. Já imaginou? O cara saindo da academia com aquele cheirinho que já não é exatamente a melhor coisa do mundo, suor, mas aquele suor com vinagre? Que jóia, hein? Então o que é que acontece? Cada organismo tem uma via preferencial. E na fermentação, tá bacana. O que é que vai estar acontecendo tanto? A gente vai sair da glicólise e a gente vai ficar então com o quê? 2 piruvatos e o NAD, H. E além disso a gente vai ter o que, gente? A gente vai ter 2 ATP. Só que percebam que para ele continuar fermentando, ele tem que ter o NAD sozinho, tem que ter o balde vazio para poder voltar a encher. Então tem que ter algum modo de refazer o NAD, de quebrar isso daqui. E aí ele sacrifica o piruvato, que poderia fazer a oxidação, poderia ir para o ciclo de Krebs, poderia ir para a cadeia respiratória. Quanto que ele gera de energia com isso? Nada. Mas ele volta a ter o NAD. Então esses 2 aqui vão fazer um dos 3 tipos de fermentação, que vão dar produtos diferentes, basicamente para poder voltar a ter NAD. E esse NAD separado, de modo que ele pode juntar. Então, qual que é o saldo da fermentação? Ela é de 2 ATP. Então, gente, é melhor respirar com oxigênio ou é melhor fermentar? 38 ATPs na respiração, 2 na fermentação. Parece que é meio claro, né? Então, vocês compreendem o porquê que quase todos os organismos superiores, ou seja, os organismos maiores, respiram em vez de fermentar? Porque que a gente tende a respirar em vez de fermentar? Tranquilos? Mas então, gente, qual que é a vantagem em fermentar? E essa vai ser uma das perguntas que vai ficar para a nossa próxima aula, em que a gente vai fazer uma comparação melhor sobre os benefícios e os malefícios da fermentação, bem como alguma olhadinha na parte fisiológica, do porquê que a pessoa bem condicionada consegue correr melhor, do porquê que a pessoa mal condicionada não consegue correr bem, e uma outra coisa, quem é que emagrece mais rápido? Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro, pessoal. Está aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato e a partir de agora vocês já podem se sentir felizes para resolver a nossa listinha lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal, e até a próxima!